como Jesus é introduzido em Jerusalém, hoje nós também somos introduzidos no mistério da paixão de Jesus. O Domingo de Ramos, ele serve exatamente para isso na Semana Santa, para introduzir a comunidade também em Jerusalém, para a comunidade não se tornar apenas uma espectadora dos acontecimentos, mas pela fé, através da celebração litúrgica, pela fé não somos apenas espectadores, mas somos testemunhas vivas do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, e também da sua entrega livre em Jerusalém, da sua entrega espontânea em Jerusalém, pela salvação de todos. Hoje, por isso que nós meditamos já no Domingo de Ramos, chamamos de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque toda a igreja é introduzida no mistério da paixão de Jesus Cristo, e são esses momentos, é tudo isso que nós vamos celebrar nessa semana que iniciamos hoje, a Semana Maior, a semana mais importante da nossa fé cristã. Eu já comentei com vocês em outros anos, em outras oportunidades, já comentei com vocês sobre a palavra de Deus que é anunciada no Domingo de Ramos, sobre a identificação de Jesus Cristo com o servo sofredor, na primeira leitura que vocês viram, não escondi a face para as bufetadas, puxaram a minha barba, me açoitaram, me bateram em mim. O servo de Deus, que sendo servo de Deus, ele não arreda pé, ele não retrocede no seu serviço, não retrocede naquilo que era propósito do servo de Deus, mesmo que isso envolva entregar a sua vida, mesmo que isso envolva a humilhação, ser diminuída. A primeira leitura traz essa identificação. O profeta Isaías, ele indica o servo sofredor de Deus. Quando a gente imagina, já falei também sobre isso, esse salmo, meu Deus, por que me abandonaste? O salmo que Jesus fala quando está na cruz, quando está na hora da humilhação, Eli, Eli, lama sabachthani. A imagem de Jesus pronunciando esse salmo, no primeiro momento, algumas pessoas falam, até Jesus duvidou de Deus, até Jesus duvidou da existência de Deus, e na verdade não, o salmo que nós ouvimos é um salmo de confiança. Ele inicia com um lamento, meu Deus, por que me abandonaste? Mas no diálogo com Deus, vocês podem até dar uma olhadinha no salmo que foi cantado, no diálogo com Deus, vai se desenrolando uma expressão de confiança, de total entrega, de certeza de que Deus não desampara, não abandona. Por isso que Jesus, ele pronuncia o comecinho do salmo, porque faz parte da cultura judaica, que desde criança, já se aprendam os salmos de cor. Então este é um salmo de confiança. Quando Jesus, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Na cabeça daqueles que estavam ali testemunhando, se desenrola todo aquele salmo de confiança. Mesmo na cruz, ele não deixa de confiar, mesmo na cruz, ele não deixa de entregar-se a Deus. Mas hoje, queridos amigos, queridos irmãos, eu gostaria de convidar a comunidade a meditar comigo sobre uma verdade da fé cristã, e que vez ou outra passa oculta, ou é escondida, com medo de que aquele que está ouvindo não se sinta agradado, mas é uma verdade, e é essa verdade que mantém integralmente a identificação da fé em Jesus Cristo. Vez ou outra, ou na verdade, com muita frequência nos dias de hoje, nós vemos que a fé é associada diretamente ao sucesso, A fé é ligada diretamente ao sucesso. Então as pessoas ligam a fé em Jesus ao sucesso profissional, ao sucesso financeiro, às vitórias da vida, A imagem de Jesus Cristo é ligada imediatamente às vitórias da vida. Tenha fé em Jesus que você vai vencer sempre. E nós cultivamos essa espiritualidade, essa mentalidade, até que nós sofremos alguma decepção e descobrimos que nem sempre esta é uma verdade. E aí que está a verdade da fé cristã, a realidade da fé cristã. E quanto mais pé no chão o cristão for, mais forte ele se torna para enfrentar os momentos de cruz.
A paixão de Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo na cruz, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, e tem muitos outros trechos que denotam isso. A fé em Jesus Cristo não é uma fé baseada somente em vitórias humanas. Não deve ser, as vitórias humanas não deveriam ser critérios para medir a fé de alguém. A fé nas vitórias materiais, nas vitórias profissionais, na vitória da saúde, por exemplo, não deveriam servir de critério ou de medida para alguém crer mais ou menos em Jesus ou em Deus. A fé cristã é uma fé que necessariamente, por isso que nós cremos que Jesus, ele fala a verdade, ele não mente. A fé cristã é uma fé que necessariamente tem consciência e plena consciência que existem vitórias, mas também, minha gente, existem derrotas. Vou pedir para vocês fazerem isso após a homilia, viu, cerimoniários? Tá bom? Após a homilia, por favor. Então, a imagem, né, de Jesus Cristo não é uma imagem ligada exatamente e sempre a momentos de vitória. E eu digo para você com toda clareza, né, nós vamos encontrar momentos de vitórias? Vamos, mas inevitavelmente nós vamos encontrar momentos de derrota também. Quem aqui já passou por alguma derrota na vida? Levanta a mão. Você deixou de crer em Deus por causa dessa derrota? Não. Quanto mais consciência, mais firmeza você tem, menos iludido você se torna com uma fé baseada apenas no sucesso. Menos iludido você se torna com uma fé baseada apenas nas vitórias. Porque inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, na vida, nós lidamos com momentos de decepção, com momentos de frustração. O cristão maduro, o cristão verdadeiro, é aquele que, na hora que vê que as dificuldades se aproximam, ele não vai procurar atalhos, e nem vai procurar fugir desta verdade. Ele não vai fingir que isso não existe. Ele não vai ficar se anestesiando com os outros prazeres da vida. O cristão maduro é aquele que olha para Jesus Cristo e vai encontrar em Jesus Cristo inspiração. Jesus podia evitar a cruz. Jesus podia fugir da cruz. Vocês lembram que no final dos 40 dias, o diabo, né, tentou Jesus no deserto e ofereceu para ele, né, colocou Jesus sobre Jerusalém, sobre o templo, colocou Jesus sobre todos os reinos da terra, ofereceu 3 vezes poder a Jesus, para que ele não passasse pela cruz. Basta você se curvar a mim. E Jesus, afasta-se, Satanás. É porque Jesus tinha consciência de que é necessário enfrentar a cruz. É necessário passar por sofrimentos na vida. Faz parte do gênero humano, faz parte da nossa situação humana, porque nós somos humanos e isso, inevitavelmente nós passamos por isso. Faz parte da natureza humana passar por experiência de sofrimento. Isso não diz respeito à fé em Deus, não diz respeito à cultura, não diz respeito à igreja que alguém participa, não diz respeito à religião. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, enfrenta a carência de algo na sua vida e na sua história. E quanto mais realista é o ser humano, quanto menos ele se deixa anestesiar e se iludir pelas mentiras de uma cultura da vitória. Você só é de Deus se você vencer sempre. Quanto menos ele se deixar se iludir, mais ele se deixar se formar e se tornar pé no chão e realista, mais forte ele se torna quando a cruz, aquela cruz inevitável que de vez em quando aparece na nossa vida, ela aparecer. Queridos irmãos, queridos amigos, por isso que nós cremos que Jesus, ele diz a verdade. Por isso que nós cremos que Jesus, ele não mente. Porque ele não fica dizendo para as pessoas: olha, vai ser um mar de rosas se vocês me seguirem. Olha, você vai vencer sempre. Porque os próprios apóstolos, né? Os próprios apóstolos, eles tinham uma ideia no primeiro momento de que eles venceriam sempre. Os próprios apóstolos não compreendiam a mensagem de Jesus, né? Quando Jesus falava: o Filho do Homem vai ser colocado numa cruz, o Filho do Homem vai ser humilhado,
O que os apóstolos falavam? Não, mestre, não fala isso. Não. Jesus mesmo falou para Pedro uma vez: afasta-te, Satanás. Você não pensa como Deus. E vez ou outra, nós também não pensamos como Deus, né? Nós queremos atalhos, queremos soluções rápidas, e às vezes medimos, fazemos chantagem com Deus através da fé. Se você não responder, eu não vou crer mais em você da mesma forma. E o cristão não pode se ver nessa situação. O cristão é que na hora da cruz vai se sentir acompanhado por Deus. E como Jesus, ele vai até lamentar: meu Deus, por que me abandonaste? Mas no decorrer da sua experiência de cruz, ele vai sentir o conforto, a presença de Deus na sua vida e na sua história. O que não pode é o cristão deixar-se amargar porque a vitória não veio. O que o cristão não pode é permitir se tornar alguém infeliz e vazio, porque pela fé o sim não veio na hora que ele queria. O que o cristão não pode é deixar desanimar porque a cruz existe, porque o que identifica o cristão é que ele confia que depois da cruz, aí sim, vem a vitória. Se ele perseverar, se ele não buscar atalhos, se ele não buscar soluções rápidas, soluções imediatas, ele persevera, e com ele vem a vitória. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje nós queremos pedir ao Senhor a graça de perseverar. Eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem feridas, preocupações, desânimos, mágoas e decepções na vida, mas eu quero convidar você a não permitir que essas situações te tornem uma pessoa infeliz. Eu quero convidar você a tomar uma decisão a partir da celebração da paixão do Senhor, a perseverar até o fim, a não entregar os pontos, a não desanimar, a não se entregar, a não deixar que se percam os seus sonhos, a sua família, os seus objetivos, os seus projetos, a sua alegria de viver, o seu gosto pela vida. Isso não pode se perder, isso não pode ir embora, porque você é alguém de fé, você é alguém que confia em Deus. Então, a fé não deve mais ser associada se eu serei um vencedor ou não. Se eu serei um vencedor, eu tenho fé. Se eu perder, eu não tenho fé. A fé não pode mais ser medida por essa forma, por esse modelo. A fé deve ser medida exatamente até que ponto eu persevero diante do sofrimento, até que ponto eu permaneço firme. O cristão é aquele que, quando todo mundo diz acabou, você perdeu, o cristão fala: eu vou tentar mais um pouco. Que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, Deus nos inspire, e que essa seja uma semana verdadeiramente santa, de profundo encontro com Deus. E quem sabe você não esteja sentindo que você está precisando se reencontrar consigo mesmo. Quem sabe você não está sentindo um vazio no seu coração e você está precisando de um novo sentido para a sua vida. Faça da Semana Santa algo que mude a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado que a Semana Santa que vai acontecer mude a sua vida.